Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, muito boa tarde, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização dos Sindicatos dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do Spotify e também aqui do nosso canal do YouTube, Rádio CT. Então já se inscreve, já deixa seu like, bora engajar esse vídeo, que é para o YouTube entender que é um conteúdo da hora e distribuir ele para mais pessoas, certo? Bom, no episódio de hoje, né, a gente que está num mês aí muito especial, que é o mês, né, das mulheres, embora a gente entenda que dia, mês, ano das mulheres é todos os dias, né, gente? Vamos valorizar aí a nossa mulherada. Mas é importante, é um mês importante para reflexão, né? É um mês importante para a gente entender os avanços que nós já tivemos, as conquistas que nós já tivemos, fazer uma leitura de tudo isso, e também para a gente se organizar enquanto a sociedade que a gente entende que é uma sociedade, né, que nos cabe de fato, uma sociedade, né, livre de julgamentos, uma sociedade mais igual, né, tanto em direitos salariais e etc., mas como oportunidades também para nós mulheres. E aí, né, um mês também para a gente, né, como a gente falou aqui, fazer essa reflexão e falar das mulheres que, né, ao longo dos anos vêm aí transformando as realidades de outras mulheres, transformando a realidade da nossa cidade, deixando ela mais colorida, mais bonita, com uma estética melhor, né? São tantas, nós somos tão diversas. E aí, no episódio de hoje, né, para falar um pouquinho sobre tudo isso e muito mais, né, a gente vai conversar com essas irmãs que são, sem dúvidas, referência nos cuidados com os cabelos crespos e cacheados, que tem um papel importante na representatividade do empoderamento de meninas e mulheres pretas no Vale do Paraíba, né? A Juliana Mello tá com a gente aqui hoje, mais de 18 anos de profissão, numa área que se trata de herança familiar, e cerca de 14 anos de formação em cabelos afros. Ela é cofundadora do coletivo Melanina do Vale, idealizadora e sócia de sua irmã Janaína, que também está aqui com a gente hoje, né, no espaço da Andara Soul, que a gente vai falar muito sobre isso, e mamãe da Ayla. Seja muito bem-vinda, Ju! Obrigada! Uma honra ter você aqui, viu? E estamos também com ela. Ai, é nóis. E estamos também com ela aqui, essa maravilhosa Janaína Mello. A Jana que é mãe de 4 meninas. Olha, gente, é sobre isso, entendeu? Cabeleireira com mais de 20 anos de experiência. Aos 19, ela já era especialista em cabelos afros, né? Que também é uma herança familiar, já que elas são irmãs, né? Fundadora e sócia de sua irmã Juliana no Dandara Soul e co-criadora e organizadora do Melanina do Vale, mentora na Academia Dandara. A gente vai falar sobre isso também, porque elas fazem um trabalho de formação que é muito importante, né? Que forma aí profissionais especialistas em cabelos crespos e cacheados, né? E faz aí com que essas mulheres sejam inseridas no mercado de trabalho e também consigam empoderar e consigam, né, trazer autoestima para as nossas pretinhas aí, pretinhos, né, por toda essa São José aí, Vale do Paraíba e região. Jana, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Meire. Obrigada, satisfação estar aqui, hein? Quanto tempo que a gente estava querendo! Ufa! Mulheres difíceis, vocês não têm ideia a agenda dessas mulheres. Inclusive, nós já deixamos aqui, ó, o Instagram, vai ficar também o Instagram delas lá na descrição. A produção tá colocando pra gente, colocou aqui já no rodapé e tá colocando na descrição desse vídeo também. Então, como vocês estão vendo aí, elas estão muito corridas. Já vai lá, já marca seu horário, sua avaliação, porque é sobre isso, para vocês não ficarem sem. Combinado? Sem horário. E, gente, para a gente começar já assim com pergunta, daquele jeito, né?
eu queria que vocês falassem, né, um pouquinho de como foi o início de vocês, se foi muito difícil, né, visto que, embora hoje o racismo não esteja, né, extirpado assim da nossa sociedade, mas eu imagino que há 15, 20 anos atrás a realidade era muito pior, né? E imagino que vocês tenham passado por muita coisa nesse caminho, nesse processo, até porque é uma afronta à indústria que vinha com discursos de não, mulheres lisas, né? Cabelo liso, essa coisa, né? Enfim, aquela coisa padronizada, né? E que muitas vezes a gente, né, as pretinhas e pretinhos da periferia, não tinham condições de arcar com o custo disso, inclusive, e também porque às vezes nem combina com a cara da pessoa, né? Como que foi esse começo de vocês? Ju? Hoje cada vez. Vai, Ju! Então, o nosso trabalho, né, como a Meire já falou um pouquinho, é uma herança familiar. Então, a gente aprendeu, né, o nosso início foi com a nossa mãe, e era um trabalho, assim, muito intuitivo e por necessidade. Intuitivo porque a minha mãe, ela aprendeu a fazer as tranças vendo uma amiga dela fazer. Então, e assim, por necessidade, porque quando a gente começou, né, ajudando a nossa mãe ela não sabia cobrar, ela não sabia fluxo de caixa, entrada, saída. Então, como começou a empresa, que até a gente nem chamava de empresa, nem chamava de negócio, foi muito mais por necessidade e essa intuição, né, de como fazer e tal, e a gente foi trilhando o caminho, assim, aprendendo, né, fazendo e aprendendo. Era uma empresa familiar que a gente atendia na nossa casa. Minha mãe aprendeu e foi passando para a gente foi ali junto com ela. Quando a minha mãe começou, eu tinha uns 10 anos, a Giana uns 14, e aí a gente foi aprendendo e fazendo com a nossa mãe, né, o trabalho. Mas a gente tinha, né, minha mãe tinha uma coisa muito bacana que era o bichinho do empreendedorismo. Então, apesar de ser tudo muito intuitivo, precário, para comprar material, para comprar coisas diferentes para os clientes dela. Então, foi uma coisa também que a gente aprendeu com a nossa mãe e que mais para frente nos ajudou bastante nessa construção do Andara Som. Então, assim, basicamente a gente começou trabalhando junto com ela, aprendendo, fazendo, aprendendo, fizemos cursos, e ao longo dos anos a gente foi amadurecendo o que é ser empresária, o que é trabalhar dentro de um salão de beleza, e fomos construindo a nossa história. Muito bom. Ô, Jana, e como que deu assim essa parceria? Muita gente reclama, né, que fala, né, que trabalhar em família é um pouco complicado, enfim, né? Mas olhando para vocês, assim, para a trajetória de vocês, que é essa trajetória de uma empresa familiar, de um legado familiar, né? Parece que foi mais uma solução ao invés de um problema, né? Como que foi aí para você, na sua ótica? Então, assim, a gente, lá em casa, uma coisa assim com a minha mãe é de sempre deixar a gente muito unidas, assim, sabe? Minha mãe sempre, desde pequenininho, mesmo quando a gente brigava, você sabe que um monte de irmão, né, você tem, a gente briga por tudo e por nada, mas a minha mãe, sempre que a gente tinha qualquer discussão que fosse, né, já falava, não, vai fazer as pazes porque é seu irmão, é sua irmã, não, porque vocês têm que cuidar um do outro. Então, essa frase, principalmente, assim, vocês têm que cuidar um do outro, porque nenhuma outra pessoa vai cuidar de vocês como vocês, irmãos. Então, eu acho que essa é a cereja do bolo do meu relacionamento com a minha irmã, dá tão certo, né? E também, assim, conforme foi passando o tempo da gente juntas, né? Porque a gente fica mais tempo juntas, eu acho agora até, do que quando era criança, que um ia para a escola no horário, outro para o outro, essas coisas assim, né? A gente fica muito tempo juntas. E aí a gente foi descobrindo, né? O time uma da outra, quando dá para falar alguma coisa, quando não dá. E principalmente, assim, a relevar, sabe? Minha mãe nunca deixou a gente levar nenhuma mágoa, nenhum tipo de
disposição, que fosse, para o coração, sabe? Eu Então, lembro, assim, eu lembro da minha mãe fazendo a gente abraçar, né? Sua mãe fazia vocês se abraçar? Vai abraçar a tua fazia. irmã agora! Minha mãe fazia abraçar, ela fazia. Né? E eu acho que isso foi muito importante. Então, assim, e até hoje a gente, assim, eu e a Ju, a gente nunca discutiu por causa de dinheiro, porque você ganhou mais, você ganhou menos, as despesas do salão e tal. A gente morou juntas no mesmo quintal, não na mesma casa, mas no mesmo quintal, acho que uns 4 anos. E uma come na casa da outra, a gente faz compra junto. Aí, tipo, nossa compra no final fica assim: ela e o Dudu compravam, escolhia o grosso, né, o arroz e feijão, e eu só as besteiras. A sua cara. Tinha um carro de bobagem, e depois chegava lá na casa, a gente dividia em partes iguais, e todo mundo ficava feliz, e todo mundo comia tudo, sabe? É Não sobre tinha isso. isso de, você mexeu na minha geladeira. Então, eu acho que esse jeito que a minha mãe criou a gente fez muita diferença nessa vida empresarial, né? De a gente trazer isso para dentro. Tanto que eu acho que hoje a gente, falando no sentido empresarial, além da gente não ter mesmo a experiência, né, da questão administrativa, essa coisa mesmo assim, a gente não tinha essa ideia, né? Fomos começar a ter isso pouquíssimos anos agora. A gente sempre foi aquele pessoal assim que, tipo, tudo a gente queria resolver, né? O irmão tá com problema não sei na onde, a gente trabalhava para ajudar o irmão a pagar não sei o quê. Minha mãe tava precisando de, sei lá em Minas, já morando em Minas e tal, a gente trabalhava para pagar aquilo. Então, a gente sempre soube trabalhar. A gente começou a entender, a fazer dinheiro, o que é ser empresário depois. Mas trabalhar, a gente sempre trabalhou, sempre para ajudar uma a outra e ajudar a nossa família, né? Muito lindo Então, isso. Muito louco isso, e é legal que a família de vocês é muito assim. Inclusive, esses dias eu encontrei o sobrinho de vocês lá na academia. Ele tá malhando na mesma academia que eu. Aí a gente ficou conversando. Aí ele falou que tá trabalhando também, né, com trança no salão e tal. Eu falei, caramba, que incrível! Ele ficou me mostrando assim. Eu falei, olha para você ver, né, como isso é grandioso, né? E muitas vezes eu vejo a Ari, né, com a herança das bonecas pretas, né? Eu vejo pessoas, e às vezes costura, muitas pessoas que traz essa coisa da costura, né, do crochê, né? E às vezes uma coisa que a gente nem dá tanto valor, a gente vai entender mais como um hobby ou para não gastar dinheiro, porque eu lembro que quando eu era criança, eu aprendi a fazer umas trancinhas no meu cabelo que era para não gastar, que não tinha dinheiro. Não tem que fazer fora. Mas você vê que depois você vai vendo que isso pode se tornar algo muito maior e algo que vai impactar. E quando que vocês viram que o trabalho de vocês impactava na vida de outras pessoas e transformava, assim? Como que foi essa... Porque eu acredito que tenha sido uma descoberta também, né? Porque, como vocês falaram, começa ali com a mãe trazendo, tá? Aquela coisa, herança de berço, mas, de repente, tipo, imagino que vocês devam receber muitos elogios, né? Eu vejo, a gente, né, convive aí, de certa forma, juntas, e eu vejo o quanto vocês transformam a vida das pessoas, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Quando que foi, quando que vocês perceberam que vocês causavam esse impacto positivo de empoderamento, força, autoestima na vida de outras mulheres? Então, eu acredito que foi conforme o trabalho foi andando, né? A gente trabalhava com a nossa mãe. Depois a Jana ficou grávida, teve a primeira menina dela, e aí ela mudou, né? Enfim, foi morar com o companheiro. E aí ela continuou a fazer esse trabalho com as tranças e tal. E aí eu fui para ajudar ela, e a gente percebeu que, assim, 90% das nossas clientes eram mulheres negras. A gente começou com as tranças, depois com a parte química, depois com alongamento. Só que, assim, nas nossas vivências, até do próprio salão, nossas conversas com os clientes, a gente sentia falta de ter no mercado produtos ou mesmo um direcionamento para a nossa estética. Eu e Jana fazemos bastante curso, a gente sempre faz curso de especialização, mas não tinha, até mesmo os cursos não tinha curso de trança, não tinha curso voltado para crespo, cacheado, para cabelo, não tinha mesmo. E a gente sempre questionando, Jana sempre brigando, mas vocês não vão falar de cabelo crespo? Que hora que é a parte do nosso cabelo, nos cursos? A gente voltava e falava isso para os clientes. Então, nessa troca, nessa vivência,
do próprio trabalho, a gente sentiu essa necessidade de nichar mesmo, né? De não, vamos lá, a gente precisa então criar um segmento mais alinhado com aquilo que a gente pensa, porque até então a gente ainda fazia progressivo nas clientes, a gente ainda trabalhava com bastante alisamento, apesar das tranças também, e juntando parceria com outra mulher preta, né, a Daniele da Mata, que é a super maquiadora do Brasil. Incrível. A gente Que é a irmã da Preta Ari, importante falar. essa cantora maravilhosa, Preta Ari. Sim. Então, deu aquele start. A gente precisa ter um espaço especializado para nós. A Jana tem uma experiência particular também, de que ela foi num local, ela não teve esse acolhimento quando ela chegou no salão de beleza. Então, isso também foi um reflexo, né, uma reflexão, para a gente falar, não, a gente agora precisa ter um acolhimento, ter um espaço para nós, para as mulheres pretas. E aí a gente pensou em toda uma logística, né? Não só assim, vamos colocar um nome então, porque até então era salão da Jana, salão da Ju. Então, não só mudar o nome, mas também pensar em toda a parte estrutural, toda a parte estética, toda a parte de comunicação. A gente veio também, apesar de não ter cursos tão específicos, né, nessa parte de administração, a gente já tinha aquele bichinho do empreendedorismo da minha mãe. Então, a gente já fez uma página na web mais direcionada, a gente já queria postar modelos pretas, né? E aí tinha aquela coisa, mas eu vou postar uma modelo preta. Não, nosso nicho é esse mesmo. Então, assim, toda a nossa comunicação, toda a nossa estrutura começou a ser voltada para acolher essa estética afro, né? E aí a Jana pode falar um pouquinho também sobre esse start que ela teve, né? Que foi de uma experiência pessoal dela. Mas eu acredito que foi nesse momento que a gente falou, não, a gente precisa de um lugar, de um espaço para acolher a estética afro. E depois disso a gente também pensou em outras coisas, como expandir isso, ensinando as pessoas, né? Que também é meio que o nosso legado aí, né? Formar profissionais. Muito bom. Conta pra gente um pouco dessa experiência, Jana. Então, foi essa história assim, foi uma ocasião, assim, foi um presente de aniversário até que eu ganhei, né? Para arrumar o cabelo e tal, até aquele dia no salão e tudo mais, né? Aí fui lá e tudo mais, mas eu saí de lá do salão com várias impressões, não só do lugar, mas do meu sentimento pessoal mesmo, assim, sabe? Tipo, eu olhava no espelho, assim, eu falava, gente, eu tô linda, mas eu não me sentia linda. Sabe? Eu não me sentia com aquele cabelo liso, lambido, assim, sabe? Uma coisa assim, de, tipo, a roupa não combina com o cabelo, que não combina com a maquiagem, sabe assim? Um nariz fininho, assim, né? Que eles fazem uma maquiagem, aí você fica... Você nem se reconhece, né? Sensações de, tipo assim, quem é essa pessoa? Sabe, assim, que eu tô olhando no espelho. E aquela coisa também do espaço, né? De eu estar num lugar que não tinha ninguém parecido comigo, que elas não sabiam o que ia fazer com o meu cabelo, né? Chegou lá, eu tinha tirado as tranças e tudo mais, eu imaginava de alisar, até porque era a opção mais oferecida em todo lugar que a gente fosse. Mas ainda assim, eu tinha esperança de que ia acontecer alguma coisa diferente, que nem eu sabia o quê, né? Mas foi muito dolorido, porque eu fui embora de lá e eu olhava assim, o meu reflexo nas vitrines, assim, que ia passando, porque era lá no centro do salão, né? E eu chorava. Eu não estava feliz. Eu não estava feliz. Ou seja, saiu pior do que entrou, né? Tipo... E aí, assim, hoje eu dou um pouco de risada até dessa situação, porque foi literalmente isso, um mix de sentimentos que eu tive, assim, muito grande. Né? Mas foi aí que a gente começou a pensar mesmo, como a Juliana falou, né? E aí, assim, as minhas primeiras alegrias, assim, e que até hoje eu tenho muita satisfação quando isso acontece, é quando a cliente senta na cadeira também com esse mesmo sentimento, né? Não sei, eu quero fazer uma coisa no meu cabelo, mas eu não sei o que fazer e tal. E aí você vai lá e mostra para ela que o cabelo dela, sem precisar de química, sem precisar de muita coisa, é bonito também. E mais ainda, né? Mostrar para ela que ela pode o que ela quiser, né? Porque
por muito tempo também, a gente ficou assim, saía da ditadura do liso para a ditadura do cacho perfeito, sabe? Né? Aí saía do cacho perfeito, não porque você tem que ser 100% natural, né? Hoje eu me sinto muito segura para dizer que a gente pode o que a gente quiser. Se eu quiser ser lisa, eu posso. Se eu quiser ser cacheada, eu posso. Se eu quiser trançar, eu posso. Né? Se eu quiser viver de mega hair, eu posso. Mas é o sentimento da minha beleza que mudou. O conceito que eu tenho do que é ser uma mulher preta e bonita, e me sentir bonita de todas as formas, inclusive e principalmente com o meu cabelo natural, né? Não tem satisfação. Então, isso é uma das maiores alegrias, né? Ver que isso está na minha cliente, que eu consegui tocar nela nisso também, assim, sabe? Que massa! Acho que isso é uma satisfação pessoal, né, para vocês e para as pessoas também, né, se entender. Eu acredito muito nisso também que você trouxe, né? Massa você falar isso, né? A gente pode ser aquilo que a gente quiser, inclusive nos nossos cabelos, né? Desde que você não vá utilizar disso para se enquadrar em padrões, se encaixar em grupos e, né, enfim, tudo mais, porque isso é muito doloroso, né? Quantas de nós, né? Vou ter um cabelo liso para ser popular na escola e tudo mais. Somente a época da escola, que é uma época bem, bem complicada, né? Assim, é uma época bem, bem difícil. Então, assim, que massa que a gente tem vocês aqui, gente. Assim, assim, eu acho que tinha que ter um Dandara em todas as cidades, assim, um Dandaração em todas as cidades, porque assim, a gente merece de fato ter esse tratamento humanizado mesmo, assim. E aí, o que você quer? Né? E assim, a pessoa conseguir se enxergar enquanto linda e do jeito que ela veio, do jeitinho que ela é, né? Inclusive, meu processo de transição, né? Passou por elas também, desde lá da Zona Norte, 2 vezes, na verdade, né? Zona Norte, há muitos anos atrás, aí cortei, usava o cabelo liso, grandão, liso, cortei tudo, passei até uma máquina aqui embaixo, assim, né, Jana? E aí depois não aguentei, fiz um relaxamento, me arrependi pela hora da morte, aí aqui já na Zona Sul, elas estavam no satélite na época. Novamente eu fui lá, e aí a Jana, né, Jana? De novo. E é sobre isso, estou aqui firme e forte, porque é sobre isso. Eu lembro que chegou uma época da minha vida que eu nem lembrava mais como era o meu cabelo. Eu não sabia mais como que era a textura, nada, porque a gente vai se perdendo da gente mesmo, né? Você vai deixando a sua identidade totalmente de lado para entrar naquele padrão. Isso é muito, muito cruel. Gente, vocês que estão em casa, eu queria lembrar vocês que vocês se conectam conosco pelo Spotify e aqui pelo nosso canal do YouTube, Rádio CT, para vocês não esquecerem de se inscrever, já deixar seu like e vai comentando aqui bastante, né? Quais são as experiências de vocês, né? Vocês já tiveram experiência, vocês já conheciam o trabalho da Andara Soul, né? Indique para pessoas também, envie, porque como a gente falou e vai falar ainda um pouco mais, elas têm esse trabalho também de formação, de fomento, né? Então, isso é bem importante também, certo? Então, a gente está deixando as nossas redes sociais aqui no rodapé, também na descrição desse vídeo, e das meninas também. Aqui, ó, no rodapé, tem aqui as redes delas, vamos nos conectar, porque hoje a gente vive num mundo assim, conectável, e aí, por lá mesmo, já dá para chamar, já dá para fazer aí trocar uma ideia e depois vocês marcam aí o orçamento de vocês, vai lá no salão, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Falando no salão, falando no espaço, falando, né, em tudo isso, a gente vai rodar agora uns vídeos aqui para mostrar um pouquinho para vocês dessa magia toda e um pouquinho do trabalho que elas desenvolvem, certo? Pode rodar, produção. Purchase your tracks today.
eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Contasse agora, a gente já conversou bastante. Aí vocês, vindo nesse caminho, vocês viram a necessidade, se entenderam enquanto empreendedoras pretas, né? Referências, inclusive em São José. E quando que surge a história do Melanina do Vale, assim? Se não me falha a memória, começa com um evento, né, lindo, que depois, posteriormente, se transforma num coletivo também, né? E quando que vocês entenderam a necessidade de visibilizar o empreendedorismo preto para além do empreendedorismo de vocês, assim, né? Uma coisa assim geral mesmo, uma feira e tudo mais. Como que foi? O Melanina ele já começa como um coletivo de mulheres pretas. Eu e Jana fomos convidadas, né, na verdade. Era uma ideia inicial da Larissa Isis, fotógrafa aqui de São José, aqui do Vale, e da Daniele da Mata também, que já participavam, elas participavam de bastante coletivos e bastante encontros em São Paulo. A gente estava naquele burburinho do empoderamento preto, aquele boom da internet, né? Aquela visibilidade que a gente estava tendo na época. E elas trouxeram isso para cá, para o Vale. E aí convidaram algumas pessoas, né? E eu e Jana fomos convidadas para formar o coletivo e implementar essa ideia aqui em São José. Então, é um coletivo formado por mulheres pretas. E a ideia era que a gente pudesse ter encontros mensais falando sobre assuntos relacionados às mulheres. E aí a gente montou toda uma programação que foi esse primeiro encontro, né? Que você deve ter participado. E a nossa ideia era toda assim, tentar proporcionar um encontro, né? Um workshop, um encontro que abrangesse toda a família, mas que fosse focado na mulher preta. Então, assim, além de workshops falando sobre nossas vivências, né, sobre as nossas experiências, né, tinha a gente como um salão especializado em cabelo crespo e cacheado, a Daniela da Mata, que é maquiadora de pele negra, tinha uma psicóloga também. Então, assim, a gente foi fazendo rodeando um encontro sobre esses assuntos. E a gente puxou também para abrir espaço para artistas aqui da região, né? Mulheres pretas, artistas aqui da região. Acho que a Jana pode falar um pouquinho sobre essa parte das afroempreendedoras que a gente conseguiu reunir para formar esse primeiro encontro e daí partir os eventos do Melanina do Vale. Na questão da formação do Melanina, assim, uma ideia muito boa, né? Porque acho que a gente ficou um pouco com medo também, né? De muita novidade, muita coisa junto, muita informação. Mas o nosso intuito principal, assim, além de fomentar, né, os afroempreendedores do Vale, era conseguir atingir aquela mulher preta, né, aquela mãe solo, aquela pessoa que estava se achando muito distante desse mundo, que ela poderia se empoderar, ser bonita, ser advogada, ser psicóloga, enfim, crescer, né? Crescer, sair daquela bolha pequenininha assim e ver que o mundo aumentou. Então, acho que o objetivo principal do Melanina, quando a gente se juntou, foi esse. Hoje, a formação do coletivo mudou completamente, né? As meninas foram voando e essa era a ideia mesmo, assim, para cada uma cuidar do seu trabalho pessoal, né? Mas a Ju, principalmente, eu acho, né? É uma das maiores mantenedoras do coletivo, né? Não deixar esse elo quebrar, né? E a gente está sempre pensando num assunto diferente, abordar, trazer atualidade para as meninas, né? É muito gostoso hoje a gente olhar para trás e ver quanta coisa legal e quanta gente boa saiu e ficou mais vista a partir do Melanina, né? Daqui de São José a gente pode citar até algumas pessoas, né? Tem a Nega Simpatia com as roupas, né? Meire de Origem já apresentou com a gente, Preta Ai, Negrita Arteira, né? Tipo, que daí vem. É muita coisa, né? E a gente também conseguiu trazer para o Melanina muita arte e cultura também, né? A gente
apresentou para as pessoas, por exemplo, o jongo. Muita gente não sabia o que era e tal, e o Melanina foi um evento público que foi trazendo essa questão da cultura também, né? Como a Juliana disse, a gente foca as mulheres pretas, mas a gente conseguiu abranger isso para toda a sociedade, para a família inteira, assim. É muito gratificante. E uma coisa que eu acredito que o Melanina trouxe, assim, né, que através desses encontros, né, que a gente faz, que a gente abre, é um encontro gratuito, é aberto para o público, a gente procura fazer espaços onde a pessoa não precisa pagar nada, ela vai lá realmente para acompanhar o evento, para se divertir. A gente abre espaço para afroempreendedoras aqui do Vale, então tem as bonecas da Negrita Arteira, tem os turbantes da Jaci, então, assim, todas as mulheres pretas que a gente vê que é nativa, a gente tenta reunir no evento. E, além disso, um diferencial que eu acho que o evento ele consegue tocar é essa questão de empoderar a nova geração. Hoje, no salão, a gente às vezes consegue ter um feedback mais de perto, porque o evento ele acaba atingindo assim, várias pessoas, né? Vai a família inteira no dia do evento do Melanina. Mas quando vai alguém específico no nosso salão e comenta: nossa, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava muito de mim, assim, eu não me entendi, ou não me entendia como uma mulher preta, mas eu fui num evento que vocês estavam lá, do Melanina do Vale, e eu entendi que eu sou uma mulher preta, e eu entendi que o meu cabelo é bonito do jeito que ele é. Então, essas pequenas mudanças que a gente provoca nas meninas, a nova geração, é muito importante para nós, e é um dos objetivos também do coletivo, né? Fazer essa mudança, fazer esse empoderamento através desses eventos. Muito incrível, assim, eu desejo vida longa, né? Como a gente falou, a gente está aí no mês da mulher, e eu acho que eu fiquei enchendo tanto o saco delas para elas virem conversar comigo, porque com a gente, né? Porque eu entendo a força que se tem nesse trabalho, né? Assim, não tem como errar, né? É uma força que é essa força coletiva, é essa força ancestral que vem da família, que vem da casa, que vem, né, de África, que vem de berço, né? E ao mesmo tempo, essa coisa de você conseguir conectar outras pessoas também. Eu lembro que a primeira vez que eu e a Pretária, a gente foi na Feira Preta, em São Paulo, e a gente ficou assim, extasiadas, assim, emocionadas, a gente parecia umas loucas, a gente não sabia para onde que a gente olhava, o que a gente comia, fazia, e assim, e o Melanina, vocês trouxeram muito isso, né? Um quilombo mesmo, assim, né? Aquela coisa de aquilombar, das pessoas poderem ir e se sentirem representadas nas roupas, na comida, na estética de modo geral, né? No cabelo, na boneca preta, tem ali, na música. Então, eu acho que só pode dar certo mesmo. Eu desejo vida longa. Nós mostramos algumas fotos aqui, mas aí vamos deixar o pessoal de casa também com um gostinho de quero mais, que eu acho que vem novidades por aí, mas enfim, né? Então, né, depois, aí quando tiver as novidades, aí vocês colam para vocês verem pessoalmente. Combinado? Gente, ó. Só por esse papo até aqui já vale o like de vocês. Vai sentando o dedo no like aí, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se conectar com a gente nas redes e também com as meninas, porque elas têm novidades vindo por aí também. Tem o salão que vocês podem frequentar. Se de repente não é uma coisa que você fale assim, para mim, mas você conhece alguém, né? Apresenta para alguém, olha, o espaço, né? Poxa, um lugar bacana. Enfim, e é sobre isso, tá? E a gente vai fazendo essas informações circularem. Eu queria, bom, a gente está caminhando para os momentos finais aqui, mas eu queria muito que vocês falassem um pouco de como que é conciliar tudo isso, né? Porque assim, a maternidade, né? No caso da Ju, mamãe fresca, né? Que a Ayla é super pequenininha. No caso da Jana, veio com a bagagem de 4 meninas, né? Tipo, e agora a avó também, né? Enfim, e aí tem em casa o espaço o coletivo. Como que vocês dão conta né, de conciliar tudo isso? Então, no meu caso, a minha bebê, ela está com 1 aninho, né? 1 ano e 4 meses agora. Eu demorei, né? Demorei para começar a ir para expandir a família. A Jana já tinha
as crianças dela, ainda tem 2 do coração, né? Então são 6 meninas. São 6, né? E elas são 6. E elas vieram junto com a gente, né? Depois Jana pode comentar sobre isso, como é trabalhar e ele seu filho no seu pé, junto com você, no colo. Eu, até por ser um trabalho autônomo, né? Depois que a Ayla nasceu, mais ou menos 1 mês e meio, eu já voltei a trabalhar e ela veio comigo. Então, tinha a Babá, que era minha sobrinha, uma das filhas da Jana mais velha, me ajudava, mas o nosso trabalho é esse, né? Um trabalho autônomo. Então, e não tinha como parar, né? Ainda a gente não tem essa possibilidade de ter esse descanso, né? Então, eu voltei rapidamente e aí ela veio junto comigo. Aí hoje ela começou na creche, mas a gente vai fazendo como todas as mães aí, as mães pretas, as mães periféricas. A Rede de gente vai apoio, Ju, tem uma rede de a apoio? nossa rede de apoio, né? No meu caso, tem essa minha sobrinha, que é uma das filhas mais velhas da Jana, tem meu companheiro, a nossa mãe, ela mora em Minas, mas ela vem sempre também ajudar. Os clientes também são nossa rede de apoio, porque elas entendem, né, que a gente precisa estar ali trabalhando, mas precisa às vezes estar com o filho, para um pouquinho, amamenta um pouquinho, volta para trabalhar. Então a gente sempre teve esse apoio também, né? Mais fácil não é. Gostaríamos de ter uma estrutura, uma economia, uma política, né? Falando um pouco também desse quadro que a gente viu desses últimos 4 anos aí, que não nos proporcionou ter esse descanso ainda, né? Então, a gente ainda está lutando por melhorias também nesse sentido, né? E a mulher preta, ela é impactada diretamente, né? Nessa questão. Mas a gente foi construindo o Dandara, né? O coletivo Milenial do Vale, tudo aquilo que a gente trabalha, que a gente também participa de eventos, workshops e as nossas amigas cantoras cantam, sabe? A gente vai, a gente arruma, mas é tudo através da nossa rede de apoio mesmo. Mas poderia ser, a gente poderia ter políticas públicas, né? A gente poderia estar um pouquinho mais tranquila. A Não dá para maturidade me ajuda. romantizar, né? Não dá para romantizar, assim, né? Essa Não luta dá. toda, né? Não dá, né? Como a Diana falou, também comentou, a gente trabalha bastante. A maturidade hoje nos trouxe essa possibilidade também de frear um pouco, né? Como a Diana também já falou, a gente demorou muito para entender o que é o ser o empresário, né? Então, a gente não tinha hora para trabalhar, a gente trabalhava de segunda a segunda, se deixasse. Começava às 7, terminava às 10, então nossas crianças vinham com a gente nesse bololô. Então, a gente foi aprendendo também a ter os nossos limites, a tentar conciliar os horários, diminuir um pouco a carga. Então, hoje a nossa prioridade continua sendo a família, mas também a gente volta a olhar para cuidar de nós, para conseguir dar uma qualidade melhor de relacionamento mesmo, né? De vida, de dia a dia com nossas crianças. Mas é como a Mary falou, não dá para romantizar. É uma carga bem pesada, mas a gente está aí lutando e tentando ter melhorias também, não só para nós, mas como para nossos clientes, para nossas companheiras aí. Muito bom, maravilhosa. Jana, e aí? Que doideira, 6, como é que foi esse lance aí? As quatro, né, que são filhas do ventre, mais 2 que são agregadas, mais neto agora. Gente, e aí? É loucura, 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 loucura. Fora o samba, que a bicha gosta, tá, gente? Eu amo. A vida social, carnaval, entendeu? É muita coisa, e aí? Mas para mim chegar nesse tempo do carnaval aí teve caminhada, né? Mas assim, como a gente falou também, a nossa rede de apoio assim, é maravilhosa. Literalmente assim, uma ajudando a outra, né? Então minha mãe sempre me ajudou bastante, mesmo ela estando lá em Minas, virava e mexer, ela veio para cá para ficar. A Juliana, né, hoje a minha filha cuida do neném dela, mas ela cuidou muito das minhas crianças, mas muito mesmo, não foi pouco não, foi muito, né? De estar e a participação dos clientes, né? De estar todas as criançadas lá, tudo junto, gritando, feito louco no salão, a gente não sabia se fazer a cabeça da mamadeira, Se troca a fralda, passamos, sai correndo. Mas passamos essa fase, até aproveitando a oportunidade para agradecer mesmo as clientes que entenderam esse nosso momento
e que tiveram muita paciência e que não segurou, não soltou a mão da gente, né? Segurou assim firme, vamos todo mundo junto, né? Porque ser empresária e ainda você começar do nada, porque a gente começou do nada, não tinha investimento, não tinha isso. Foi com a cara, a coragem, com a garra, uma cadeira na garagem na frente de casa até chegar ao Dandara hoje, né? Então, assim, isso também mostra que as pessoas acreditavam na gente, isso também mostra que é possível começar do nada, né? Mas em contrapartida, tem o outro lado também, tem aquele cliente que ela quer 100% qualidade, ela quer exclusividade, ela não quer saber que você é uma pessoa, que você é uma mãe também, que você é uma esposa, que você é uma dona de casa, que você está dividindo o seu tempo em 50 mil para prestar um bom atendimento para ela também, né? E aí ela vai reclamar e tal. Não que ela não tenha direito disso, ela tem esse direito, mas é os momentos que chateiam e que dificulta essa nosso íntimo, nossa intimidade com as crianças, né? Então, ser mãe, ser empreendedor e todas essas coisas, assim, não é fácil. Mas, assim, quando a rede ajuda, a gente vai longe. A gente vai muito longe. Acho que mais empatia, né? Mais empatia, né? Acho que é uma palavra assim, que a gente precisa, né, colocar mais na cabeça das pessoas, né? Mais empatia na política, né? Mais empatia as pessoas que são as clientes, né? Mais empatia de modo geral, né? Para as pessoas entenderem que, tipo, não tem máquina aqui, né? Não tem robô, né? Tem mulheres normais, reais. E hoje as meninas minhas estão assim, as duas mais pequenas, você ainda está na fase escolar, mas a Cássia está fazendo faculdade, ela agora também está com a gente no coletivo Melanina. Nossa, Ana, dando várias ideias, sangue novo, comentando o negócio, né? Tem a Valentina, que é minha filha de coração, assim, super maquiadora, ajuda a gente no salão também. Eu chamei ela para vir aqui, inclusive. A Mar, nossa, a Mar tá muito sucesso, viu, gente? E ali, com minhas netinhas, agora tem 3 anos, e o Lorenzo fez 8 anos agora em fevereiro, então eu já sou vó. Já sou vó 8 anos, meio. Meu Deus! 8 anos. Ai, amiga! Mas, cara, arrasante sempre, eu acho que é sobre isso. E que legado belíssimo de se deixar, né? Assim, para os filhos, para os netos, né? Acho que é uma história muito bonita a história de vocês, né? Assim, e eu acho que a sua mãe em vida poder ver todo esse potencial que vocês alcançaram a partir do que ela trouxe, porque eu conheço, né, a mãe das meninas, sei que não é uma mulher que tipo, estudou em escolas e tal, blá blá blá. E assim, ela sendo quem ela é, com essa herança dela, né, ancestral, ela trouxe para as meninas e transformou, e assim, e mulher é sobre isso, né? Porque quando tem esse impacto, muito que a Ju trouxe, vai impactando a vida de todas as pessoas à volta ali, né? Não tem como, assim, é uma rede mesmo, assim, né? Então, assim, meus parabéns, vocês são incríveis. Antes de vocês falarem aqui, bom, a gente, né, como eu falei, a gente está caminhando para o final, quero muito que vocês falem das expectativas, né? A Ju já falou, né? Eu acho que muito massa a gente trazer isso também, né? Que é um novo ano que já está passando assim, poxa, já estamos em março, né? Já estamos em março, o negócio tá fluindo. E assim, mais um ano que chega com uma nova expectativa, um novo governo, vários novos ministérios incríveis, né? E a gente chega com um respiro, né? Como que tá as expectativas de vocês? Eu queria que vocês falassem quem compõe hoje o Melanina, o coletivo, né? E se tem aí projetos futuros, né? Alguma coisa que vocês possam contar pra gente. Ju, quer falar? Ju. Ela tá rachando ali. Então, nós estamos, né, a gente ficou esses anos da pandemia sem fazer o projeto, né, com um encontro presencial. A gente chegou a gravar um online, que está no Facebook, está na página, né, do coletivo. E a gente volta agora com uma nova formação, né, tem dois sangue novos aí. Na verdade, a Mariane Silva, que ela já participava do coletivo, mas ela saiu para fazer faculdade.
E ela já terminou a faculdade, né? Então, é um projeto que já vem aí há anos. A Cássia, que é minha sobrinha, uma das filhas da Jana, entrou para o coletivo agora. Tem a Heloísa Helena, a Letícia Mendes, eu e a Jana. E a gente está assim, a gente está, na verdade, sim, fazendo as primeiras reuniões para fazer, né, decisões. Tem algumas coisas novas que a gente quer implementar para esse ano, mas ainda não dá para soltar. Estamos estruturando de novo o projeto, porque coletivo, principalmente coletivo de mulher negra, a gente, assim, tem muita demanda. E no coletivo tem mãe solo, então acaba que, assim, a gente acumula, né? A gente acumula demandas, né? Então, a gente precisa primeiro agora estruturar novamente, botar um plano no papel para o projeto seguir mais forte. Sobre o Dandara, a gente teve esse período da pandemia que impactou bastante, porque a gente não falou aqui, mas o Dandara, a gente estava num momento, assim, de crescimento mesmo, né? A gente tinha aberto um espaço maior, a gente fizemos muitas dívidas para poder conseguir esse espaço maior, a gente conseguiu um capital de giro, mas, assim, acabou que a pandemia meio que deu uma rasteira na gente. E aí veio a minha filha também, que foi assim uma coisa que eu estava querendo bastante, mas isso mudou completamente os planos, tanto meu quanto da Jana. Eu e Jana, a gente vem fazendo muita terapia, a gente vem buscando essa evolução pessoal. Então, os nossos planos, assim, mudaram bastante. Então, hoje a gente já vê o Dandara não como uma empresa que a gente tem que ter sei lá, uma mega estrutura, a gente tem que fazer um monte de sede. Não é mais essa nossa pretensão, porque a gente entendeu também que o nosso legado ele está sendo passado. Apesar desse momento de crise, da pandemia, a gente conseguiu continuar dando aulas. Eu e Jana, a gente dá aula de tranças, mais tranças, né? A gente também tem formação para dar aula de especialização para crespas e cacheadas, que é o que a gente quer fazer. E essa história de dar aulas, a gente já tem retorno. Hoje, a gente tem, assim, aqui em São José e em algumas outras cidades, várias trancistas formadas pelo Dandara, várias profissionais também que vieram para aperfeiçoar a técnica, que são reconhecidas hoje, não só aqui em São José, mas no Vale. Então, isso nos mostrou que a gente construiu já uma história, que a gente já deixou um legado dessa parte empresarial, dessa parte da nossa herança que veio junto com a gente da nossa mãe. Então, é uma coisa que a gente conseguiu também enxergar, né? E a gente vai aprendendo, vai só trabalhando, trabalhando, e aí chega um momento que você cresce como profissional, como pessoa, e você começa a entender a história que você está deixando, né? Então, é uma coisa que a gente fica bastante orgulhosa, e hoje o nosso planejamento é mais voltado para continuar passando, né, esse ensinamento, mas de uma forma mais light, mais tranquila, porque como a gente falou várias vezes, a gente trabalha demais. E Então a a gente idade quer vai dedicar o nosso tempo chegando, né, Ju? A também. idade vai chegando, a gente vai precisando dar uma Ai, respirada. a gente fala que a gente tem 28, né? A Jana agora já assumiu que tem 40, mas eu falo que eu tenho 28 ainda, né? Não, tô Então hoje eu tenho a nessa. minha e a gente quer se dedicar, né, a essa parte mesmo cultural, né, de passar também essa parte com melanina. A gente participa agora da Escola de Samba de Jacareí, então também é um projeto cultural. Então a gente quer se dedicar a essa parte cultural, a gente quer tá deixando aí a nossa marca registrada também nesse sentido. Não só ficar trabalhando, trabalhando. A gente gosta muito, viu? A gente fala de trabalho, mas a gente gosta muito mesmo do que a gente faz. Mas chega um momento que a gente tem que parar, olhar como que está a nossa história, ver aquilo que a gente já fez e ver o que a gente quer fazer daqui para frente. Então, eu acho que é um Muito pouco bom. disso, né? Mas tem muita coisa ainda. Não vamos soltar tudo também, né, Jana? Não, não pode, não pode. E é por isso que vocês estão em casa, segue elas, porque daí vocês vão ficar sabendo em primeira mão. A hora que elas jogarem lá na rede, ó, é gol, entendeu? E aí, Jana? Eu acho que é sobre. É isso, Meire. Como a gente falou, assim, a idade. Você, né, falou, né? A idade vai chegando, as experiências a gente vai tendo assim. E hoje. Não que eu não precise trabalhar, viu, gente? Continue indo cortar cabelo, por favor. Né? Cortar, enrolar.
sabe? Mas a gente vai mudando mesmo, assim, os objetivos, né, pessoais e tal, e a empresa, como a gente trabalha junto há muito tempo, e é esse a nossa fonte de sustento, assim, a gente vai meio que mudando o olhar. Hoje eu acho que eu quero conciliar bem, assim, aproveitar bastante o meu tempo comigo mesmo, com minhas filhas, né, a minha vida pessoal, construir umas coisas que a gente foi deixando para trás, porque a gente ficou pensando bastante tempo em ajudar um ao outro, né, aí eu digo dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, a gente ficou bastante tempo se dedicando a isso e pouco tempo se dedicando para nós mesmos, né, para minha família, meu núcleo, né, meus filhos, a Juliana com o marido dela, agora a Emília, né. Então, assim, agora a gente vai estar estruturando o salão e os negócios, enfim, todas as novidades que a gente tem para a gente empresarialmente daqui para frente, assim, a gente está voltando assim, para a gente ter esse momento pessoal mais saudável e tudo mais, assim, né? E bem mais tranquilinho, assim, porque agora dá. A maturidade tanto emocional quanto financeira, quanto conhecer melhor o que é ter uma empresa, traz essa tranquilidade. Então, a gente não trabalha mais desesperado, a gente trabalha com metas. Muito bom. Agora nós temos metas. É sobre isso, maturidade, por que você não vem antes, né? Mas, pois enfim, menina, se eu tivesse isso com 19, hein? Que potência, né? Que a gente já é potente pra caramba, aquelas que se acha, né? Mas realmente a gente já é potente pra caramba. Você já imaginou, menina? Mas é sobre isso, tem a ver com muitas coisas, tem muito a ver também, né, com o que é nos passado nas escolas, né, com o que é ofertado para a gente enquanto mulher preta periférica pobre, né, que não tem acesso a um estudo de repente de qualidade, um estudo, né, voltado a isso. A gente não aprendeu empreendedorismo na escola, no ensino médio, né, tipo, sabe? Então, é sobre isso mesmo, é tudo muito na marra. Então, parabéns para nós, que nós é foda. Meninas, eu quero agradecer vocês pela presença de vocês aqui hoje, por, né, me prestarem aí o tempo de vocês. Eu sei que é bastante corrida a vida de vocês. Muito obrigada. De coração, quero deixar o programa aqui aberto. E aí, quando essas novidades estiverem todas aí arrumadinhas e concretizadas, voltem aqui para contar para nós, que a gente gosta de uma fofoquinha. E vem aqui contar tudo para a gente poder esparramar aí as notícias, e é isso, vida longa aos projetos de vocês, vida longa ao Dandara, né, e tudo que vocês, né, aí tem participação, porque eu sei que realmente vocês fazem, tudo que vocês fazem com coração. Muito obrigada de coração. Vocês querem falar alguma coisa, fazer consideração final? Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, o espaço. A Meire é uma querida na nossa vida, maravilhosa. É um prazer estar sempre junto com ela, não só nesse, mas em vários projetos. Agradecer mais uma vez aos nossos clientes por todos esses longos anos. A gente tem cliente lá, sei lá, né? Não dá nem para falar, porque era cliente da minha mãe, quando a gente era pequena. E hoje é nossa cliente. A gente atende assim famílias, né? Vem a mãe, depois vem a filha, depois vem a neta. Então, assim, é uma história muito, muito gostosa de ser vivida, né? Não tem esse romance, é uma história de muita luta, né? Muita superação, mas é uma história muito gostosa, muito bonita mesmo, né? Então, quero, assim, agradecer mesmo de todo o coração. Obrigada, maravilhosas. Tudo nosso. Meiroca, Meire, obrigada pelo convite, amor. Obrigada. É sempre um prazer estar junto com você, dividir a nossa experiência, relembrar, né? Relembrar as histórias, porque a gente também viveu muita coisa juntas, né? Com certeza. E assim, eu queria agradecer, assim, principalmente, assim, de todo o coração, a minha mãe, né? Meu pai também, que dentro da simplicidade dele também, dentro das questões dele que tem, né? Mas ele sempre apoiou a gente e nesses últimos anos da pandemia, assim, meu pai foi muito importante para nós, assim, o salão hoje a gente consegue estar com ele aberto ainda, que a gente teve um probleminha de quase fechar por conta da pandemia, né? E meu pai, ele desempenhou um papel importante também, ajudou a gente bastante nesse momento, né? Então, assim, mais uma vez prova o quanto a nossa família, mesmo com um negocinho daqui e dali, a gente é muito unido, a gente é muito um com o outro. Então, assim, eu só quero
agradecer e que a nossa história sirva, né, de inspiração e de modelo para outras pessoas, para eles se unirem mais, que família é tudo. É a base. Muito obrigada, meninas. Gente, agradecer vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, né? Obrigada de coração. Levem essas histórias, levem a história das meninas, né? Da Janaína, da Juliana, para mais pessoas compartilhando esse conteúdo, né? Se inscrevendo no canal, né? Deixando seu like para o YouTube distribuir para mais pessoas também. Lembrando que toda terça e quinta nós estamos aqui, né? E esse foi mais um SINDCT na Cultura, né? Comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E aí é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo no coração, meninas. Amo vocês. Vida longa.